E aí, pessoal, tudo bem? Eu acabei de terminar de ler esse livro aqui, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, um livro indispensável, fundamental para quem quer entender o racismo no Brasil e no mundo. Basicamente, ele vem trazendo aqui no livro um pouco sobre como o Estado narra também essa discriminação, todo esse racismo. E como o Estado ele criou mecanismos com o tempo para a propagação da discriminação e da desvalorização das culturas e do povo negro em si, o que colabora também com mais discriminação com o tempo. A estrutura, quando ele fala estrutura, justamente é que está em todos os meandros, né, em todos os lugares da estrutura do comportamento estatal. Né? Está dentro da economia, está dentro do social, está dentro dos agentes políticos. Então, é muito importante a leitura desse livro para a gente conseguir entender de como é feito também, de qual é a responsabilidade do Estado, né? De que não é só uma questão individual, né? O racismo ele não é uma questão somente daquele indivíduo, por mais que tenham leis que combatam esses comportamentos racistas, o Estado também é responsável na estruturação, né, desse comportamento, né, no apoio, né, desse comportamento. E aí ele conta também, por exemplo, na tributação que o Estado brasileiro faz dos mais pobres. E quem é mais pobre no Brasil, segundo o censo, são as mulheres negras. Então, as mulheres negras acabam sofrendo precarizações e acabam pagando mais impostos e acabam sofrendo um processo de empobrecimento que coloca essa população em situação de miséria, em situação de vulnerabilidade social, em situação de mais precariedade, né? E questões sociais começam a ser levantadas quando você tem menos recursos, né? Mais problemas, brigas familiares e tal, tudo começa a acontecer quando você tem menos acesso a recursos. Então faz todo sentido, né? Você pensar também nessa responsabilidade do Estado e por que a gente precisa de políticas afirmativas que promovam essas populações, né? Que ajudem a minimizar essa desigualdade entre os grupos, né? No Brasil. E muito interessante, por exemplo, olhando no aspecto histórico, que o nosso país ele foi um país que contou a sua história, né? Que montou a sua história. Desde a época do Império, quando a gente pensou em falar sobre um Brasil, já foi criado um instituto histórico-geográfico para contar o que seria a história do Brasil a partir dali. E você vê o apagamento das histórias dos negros. Você não tem heróis negros, você não tem nada. Eles existiram, mas nas escolas, até pouco tempo atrás, nem se falava de história africana ou nem se falava da história dos negros. Né? A gente ouvia muito, por exemplo, a questão de quem libertou os escravos foi a Princesa Isabel, né? Nossa, quantos heróis negros nós tivemos durante o período que lutaram contra a escravidão, né? A gente tem, por exemplo, um dos mais famosos, Luiz Gama, né? Existem vários que lutaram contra a escravidão, né? Um advogado negro que ajudou a libertar centenas, se não milhares, de negros escravizados. Então, você vê como até historicamente essa desvalorização fez com uma contribuição para a valorização, né, de alguma forma, do ser racista com o tempo. Né? E é bem interessante também que ele fala, que eu achei uma parte bem mais complexa, até que eu não vou conseguir sintetizar o livro todo aqui, é só para você ter uma ideia, mas ele fala na questão do próprio capitalismo como um interessado, né? E como um promotor também desse modelo de racismo, né? De que ele esteja realmente na estrutura. Também ele fala da questão do salário psicológico do branco, né? Da branquitude, em que, tipo, bem, nas questões das crises eu estou bem, mas pelo menos eu não sou negro, sabe? Então o negro ele sempre está ocupando um lugar inferiorizado na sociedade, ele sempre vai estar nesse lugar, e é como se fosse um salário psicológico, pelo menos eu não estou lá, né?
Então, é bem pesado. A crítica do livro é pesada, realmente. É uma coisa que faz a gente pensar muito. E eu sou formado em História. Confesso que eu tive muitas surpresas no livro. Assim, eu achei um livro muito inteligente, um livro muito interessante. E é para ser lido com atenção, porque tem muita coisa para ser entendida e compreendida. E é sempre bom a gente entender, né, como é que funciona toda essa estrutura, né? Eu, por exemplo, confesso que eu nasci na favela, né? Então a gente vivia lá com diversos grupos dentro da favela, mas realmente dentro da favela tinha um lugar mais pobre ainda, né? Que era um local onde as casas eram feitas de madeira e lá ficavam os negros, né? No geral, assim, a maior parte da população negra favelada, pelo menos aonde eu morava, ficava num local ainda mais precarizado dentro da comunidade. Então isso é uma realidade. Então você vê que o próprio sistema prisional brasileiro, das leis brasileiras, promove o encarceramento da população negra e o assassinato da população negra através das leis que buscam prender, por exemplo, o usuário, né? Às vezes o cara está lá com pequena quantidade e é preso. E no geral esse cara é negro porque ele está lá na favela. As abordagens são feitas nas favelas, não são feitas nos condomínios de luxo. Então, quando é feito, quando alguém de um condomínio de luxo, quando alguém rico cai, ou alguém de classe média alta cai branco, cai numa blitz dessa, ele é usuário e ele é liberado, né? Muitas vezes não chega nem a ir para a delegacia. Mas quando um negro é pego, muitas vezes, já porque essa questão estrutural, né, já está incluída, que a lei é contra eles, basicamente, né? A lei seria uma... Eu estou dizendo aqui que a lei ela não vai fazer sozinha esse trabalho, porque a sociedade é racista em si, então por isso que acaba também sendo um instrumento, tá? Para o Estado acaba colaborando com esse instrumento, no caso. Cara, é muito interessante. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui, mas eu espero que vocês leiam o livro. É um livro fundamental para o brasileiro. É um livro bem atual, um livro inteligente e eu adorei. É isso aí, pessoal. Silvio Almeida é um gênio, viu? O cara é genial. Vale muito a pena a leitura. Valeu, tchau, tchau.